E a gente volta a falar então sobre a saída de Geraldo Alckmin do PSDB e todas as movimentações, né, gente, das peças aí no tabuleiro político nacional. Agora com o senador José Aníbal, claro que é do PSDB também, daquela plumagem tucana tradicional, vamos dizer assim. Senador, boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Eu te ouço bem e tenho o maior prazer de estar falando com vocês agora. Prazer é todo nosso, senador. Muito obrigada por estar aqui. Senador, vamos lá para a pergunta inevitável. O PSDB está ficando cada vez mais com a cara de João Dória e menos aquela cara tradicional que até então se conhecia do PSDB? Olha, de certo modo, sim, não é? Pelo menos nesse momento. O Geraldo é um militante número 7 do PSDB. Sim. Ele foi a 7ª assinatura da criação do PSDB. 33 anos no partido, 4 mandatos de governador do estado, 2 candidaturas à presidência da República. É alguém que é parte da história do PSDB. Não é? Então, não é uma saída qualquer. É a saída de uma das figuras principais do PSDB ao longo de toda essa história de 33 anos. E é uma saída que se dá muito em função de uma pessoa pela qual ele trabalhou muito, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo em 2016. E agora estão em posições totalmente distintas. O Geraldo achou que não tinha mais ambiente dentro do partido para disputar uma posição que tem a dimensão que ele tem dentro do partido, uma candidatura ao governo do estado, uma candidatura até mesmo à presidência da República, e chegou à conclusão de que tinha que buscar um novo caminho. Isso me lembra quando o PSDB foi fundado. Né? O PSDB foi fundado porque achava que no MDB não havia mais condições de viabilizar as políticas públicas que o Brasil tanto precisava. Combate à inflação, combate à pobreza, o Brasil voltar a ter uma moeda forte. E nós conseguimos, 6 anos depois, construir isso num programa de governo vitorioso. Então, aquele foi um momento de ruptura. O PSDB saiu do governo. Nós éramos MDB, governo nacional Sarney, governo estadual Quércia. Nós saímos para construir o PSDB. Agora, vamos ver o que se pode construir, o que o Geraldo pretende construir. Há essa hipótese de ser candidato a vice do Lula. Vamos ver como isso pode prosseguir. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas tenho certeza que o nosso time também. Então vamos fazer rodadas, vamos ver se dá tempo, se a gente consegue. Chamar já então o Caio Junqueira para a conversa. Caio, por favor. Aníbal, boa noite. O PSDB, tal qual foi idealizado em 87, né? Movimento de Unidade... 8 foi fundado, né? Mas a idealização começou, salvo engano, né? Eu era moleque ainda, em 87, com o Fernando Henrique, movimento de unidade progressista, era alguma coisa assim. Não existe mais? Aquele PSDB morreu? Olha, de fato, um PSDB com a musculatura que tinha naquela ocasião não tem. Outro dia mesmo eu vi um texto do Dória sobre a construção do Brasil. Um texto claramente suficiente. É verdade que era um artigo de jornal. O debate que levou à construção do PSDB foi uma coisa muito mais profunda, né? Em que se fazia diagnósticos muito precisos e dos quais decorreram propostas para o Brasil, ideias para o Brasil, que não significavam posturas de indivíduos. Para ter uma ideia, quando o partido foi criado, havia uma rotação de presidentes a cada 6 meses. Montoro, Mário Covas, Richa, Fernando Henrique, enfim. Exatamente porque a questão não era posições dentro do partido, não era posições de quem tem mais poder, quem tem menos poder. Era construir uma alternativa para o Brasil, num momento que era muito desafiador, né? A inflação estava muito forte, como hoje, né? Finalmente chegamos, depois de tantos anos, voltamos a uma inflação de mais de 2 dígitos, 11%. Então havia uma massa crítica muito forte, muito bem construída ao longo de carreiras políticas notáveis, né? Montoro, Então, isso acabou? Fernando Henrique.
Morreu isso não existe hoje. Não, isso não existe hoje. Tivemos agora nesse processo de prévias um embate em que havia realmente uma candidatura despolarizante, uma candidatura mais assertiva, que indicava, olha, claramente, o nosso problema não é o Bolsonaro, o Lula, o Pedro ou o Manuel. O nosso problema são os desafios que o Brasil tem, que foi a candidatura do Eduardo Leite. Infelizmente não teve sucesso, né? E temos hoje aí o Dória como candidato do PSDB. É preciso ver se não é só a questão de o Dória melhorar nas pesquisas, né, que é crucial, até mesmo para os outros, a adesão de outras forças políticas, mas é também ver a capacidade de construir um projeto para o Brasil que seja um projeto despolarizante, assertivo, capaz de pôr o país numa trajetória virtuosa. Eu estou agora no Senado, hoje mesmo nós conseguimos impedir que se votasse esse novo projeto sobre o clube de tiros. Ficou para o ano que vem, para discutir um pouco mais. A Câmara, felizmente, votou o nosso projeto com relação aos precatórios na íntegra. Isso é algo a ser comemorado. Foi um trabalho, nós do PSDB participamos muito junto com outras forças políticas e criamos uma convergência por cima de ideologias e posições partidárias. O PT participou, o Podemos, todo mundo participou, né? Porque foi um processo de negociação, de conversa, aliás, com Fernando Bezerra como líder do governo, que teve um papel muito correto em tudo isso. Então, os tempos mudaram, mas a consistência do posicionamento político, isso não mudou, né? Tem situações novas, pega a Alemanha. O Scholz assumiu o governo porque teve o apoio, conseguiu uma coligação com os verdes e com os liberais, né? Mas com base num programa. Quer dizer, se nós nos distanciarmos muito disso e prevalecer muito aquela ideia de que a personificação é que viabiliza tudo, talvez não dê certo. Vamos ver. Senador, Renata Agostini também chega no papo. Renata, por favor. Senador, boa noite. Bem, segundo passo depois da absorção, da decisão de Geraldo Alckmin de deixar o partido é o debate sobre seu futuro político. E há toda essa articulação em torno de uma possível aliança entre ele e o ex-presidente Lula, um rival histórico do PSDB. O senhor acha que Geraldo Alckmin fará bem se unir a Lula e o quanto essa chapa pode dar trabalho para os adversários? Olha, o Geraldo resolveu ir por um caminho que é um dos polos do embate político, pelo menos ideológico, do Brasil hoje, né? É o polo representado pelo Lula. O outro é representado pelo Bolsonaro. Eu sempre defendi a ideia de que nós construíssemos uma alternativa a isso, né? E que seja de partida não polarizante. O Brasil está enfadado dessa polarização. Você percebe que quando alguém conduz na direção do diálogo, deixando muito claro que a centralidade é tirar o Brasil dessa enrascada em que se encontra hoje, e que é possível fazer isso, e que é possível um adjornamento, né? Você trazer novos atores políticos, sociais, mudar um pouco a cena. Então, nesse sentido, a posição do Geraldo é muito de se associar a um desses polos. A minha continua sendo a de buscar uma alternativa a esses dois polos. Olha, eu que vivo aqui, atualmente em Brasília, sei o que significa esse governo que está aí. De certa forma, não tem governo. Tem impulsos sucessivos de uma política que é deletéria, atrasada, anticivilizatória, enfim. E aí, nós temos que criar uma coisa distinta. Deveríamos tentar. Quem sabe? Há ainda um bom tempo até as eleições. Mas, de qualquer maneira, eu lamento muito a saída do Geraldo. É um grande quadro, uma pessoa que vai fazer falta, né? Ele sempre participou do debate, sempre colocou suas posições e é uma pessoa de competência política reconhecida. Sem dúvida. Leandro Rezende, chega também, Leandro?
Não temos o Leandro? Não, então eu retomo aqui a minha pergunta, achei que tinha, não me avisaram, mas vamos lá. Senador, como é que fica a situação do partido nesse momento, o PSDB? Por quê? Até nas recentes pesquisas, né, a que saiu ontem e que a gente repercutiu bastante aqui na CNN, do IPEC, enfim, a gente está mostrando que o que seria, então, o que pode ser uma terceira via, ela simplesmente está sem cara, sem força, e quem achava que até Sérgio Moro, nesse momento, depois de toda essa exposição, apareceria melhor nas pesquisas, ele não pontua na casa dos 2 dígitos. E a gente vê um crescimento muito significativo da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até quando os outros lados, que eu me refiro, não só Bolsonaro e Lula, ficarão aí nessa divisão de pedacinhos, se é que se pensa de fato numa terceira via viável e forte? O que o senhor acha? Você colocou a grande questão, né? É possível construir uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro? O Lula é uma liderança carismática. O primeiro governo dele foi um governo que se beneficiou da herança bendita e não maldita, como eles quiseram caracterizar, do Fernando Henrique, e conseguiu também uma situação internacional muito favorável, às exportações para a China, enfim, tudo o que aconteceu naquele período e que nos propiciou uma taxa relativamente boa de crescimento. Ele poderia ter rendido mais, né? Podia ter ajudado a estruturar o país melhor, mas infelizmente não fez. O fato é que ele é uma liderança carismática. O Bolsonaro é uma liderança que está muito fechada naquele núcleo de 22, 25, 26%, com pouca capacidade de agregação. É um sujeito que faz o que fez agora nesse episódio com o Fernando Bezerra, você imagina que ele vai atirando para qualquer lado, de acordo com conveniências, não de acordo com o projeto para o país. Então, essa alternativa não nos serve. Temos que buscar construir uma outra alternativa, no limite, o menos pior. Não, porque nesse momento, as chances reais, elas são o quê? Eu insisto nessa pergunta. As chances reais de uma terceira via não tem, né? São pequenas. Nós temos o Ciro, que chega próximo de 2 dígitos, o Moro, que teve um primeiro impacto, mas patina, né? E outros candidatos, como o Dória, acho que fundamentalmente esses nesse momento. Então, dá uma possibilidade, não se pode descartar, de que o Dória consiga reunir condições para uma postura que seja capaz de agregar, de buscar aqueles que ainda não se definiram e buscar também aqueles que já se definiram em torno de uma proposta que seja melhor, que seja reconhecida pela sociedade como melhor, uma proposta que possa realmente tirar o Brasil desse buraco em que nós nos encontramos. Vamos ver, né? Está em aberto. Você vê que um dos teus analistas já saiu de férias, né? Não foi bem de férias, foi a pausa dele. Mas, senador, já que a gente está nesse clima mais soltinho, por que eu tenho a impressão do lado de cá que quando o senhor fala do governador João Dória e da candidatura dele, o senhor fala com uma empolgação tão pequenininha? Não, porque o Dória está em campanha faz 2 anos, né? A vacina foi uma grife que ele procurou desenvolver, mas que não resultou ainda. Não teve. Por que não teve resultado? Eu acho que foi um excesso de exposição e aí confunde um pouco as pessoas sobre o propósito daquilo que está sendo feito. O propósito era impedir que os brasileiros ficassem à mercê de um governo Bolsonaro contrário à vacina. Então, ele fez um contraponto corretíssimo. Mas o resultado, do ponto de vista de indicação de voto e tal, não aconteceu. A situação de São Paulo. São Paulo é um estado investidor, vai ter um crescimento expressivo esse ano, mas isso também não sensibilizou. Então, falta alguma coisa aí que, se não for trabalhada, se não for resolvida, vai criar um problema. Quer dizer, pelo menos, não vai favorecer a construção desse terceiro caminho que tanto se fala hoje no Brasil. Sem dúvida. Senador José Aníbal, muito obrigada pelo papo, muito obrigada por nos atender, voltar aqui. Até uma próxima, senador.
Muito obrigado, boa noite. Boa noite para o senhor também.